gente! Chegou o Gazeta Esportiva para agitar a sua terça-feira. E hoje eu tenho aqui uma presença mais do que super, mega, hiper especial. Aê! A volta do Chico Lang na nossa nova casa! Eu voltei, Agora para ficar, porque aqui é o meu lugar. Muito sempre bem, foi, sempre foi, sempre será. Xerifão. Olha lá! Grande Chico Lang! Aqui é o meu lugar. O xerifão do Gazeta Esportiva tá aqui, que é o Chico Lang. O xerifão do mês da Revolta tá aqui. Grande garrafa. Ó, e o Chico Lang, peraí, deixa eu pensar. A delegada no meio, soprou o diretor eu acho aqui. que deixa eu pensar, o Chico Lang, o xerifão é você. O Chico Lang É o presidente. é o presidente. Nosso É presida. o mister. É o nosso É o presida. mister. É o mister. É o mister. Boa. É o nosso mister aqui, Chico Lang. Olha, turma, muito bom estar com vocês aí. Não dá muito certo. Chico Lang, por favor. É dia de conferir o segundo treino da seleção brasileira masculina no CT Joaquim Grava. Tem também a vitória da seleção feminina no amistoso contra o Japão. No Coringão do Chico Lang teve invasão, gente. Invasão no Parque São Jorge. A dupla Marina Buffon e José Paz está na Avenida Marquês de São Vicente com as notícias mais quentes de São Paulo e do Palmeiras. E os motores também já estão ligados para o Momento Velocidade que começa daqui a pouquinho. A gente volta já. E aí eu não sei se é para ficar de pé, se é para sentar. Eu falo, diretor, é de pé ou é sentado? Senta. Vamos sentar. Que eu tô com sono hoje, não sei vocês aí de casa, mas esse frio tava perfeito para, né? Que foi, diretor? Você deu um grito na minha orelha. Acorda, ele acorda. Então, esse frio tava bom pra gente ficar dormindo. E aqui dentro, vocês não têm ideia, mas tá um frio também que eu não sei, só falta um cobertor aqui. Bom, vamos voltar e a janela especial de contratações para o Mundial está aberta desde o começo da semana e vai até a próxima terça-feira. Terça-feira, dia 10 de junho, certo? Então, a nossa enquete é justamente em cima desse tema. Qual time brasileiro que estará no Mundial precisa se reforçar mais? Precisa se reforçar mais o Botafogo? Precisa se reforçar mais o Flamengo? Precisa se reforçar mais o Fluminense ou o Palmeiras? Para participar da enquete, entre lá no site gazetesportiva.com e deixe seu voto. E aí, Chico Lang e Osmar Garrafa, quem precisa de mais reforço para o Mundial? Ou não, aí vamos comentar se precisa. Por exemplo, o Palmeiras precisa de algum reforço para o Mundial? Não, o Palmeiras não precisa de reforço para o Mundial, muito menos o Flamengo, né? O problema está entre o Fluminense e o Botafogo. Fluminense e Botafogo que estão precisando de reforços. Principalmente o Botafogo, que tinha um timaço ano passado, né? E de repente começou a vender todo mundo e hoje não tem muita gente. Ganhou de 1-0 do Santos, mas também ganhou daquele jeito, por uma bola, né? Porque foi dominado pelo Santos. E com aquele time que jogou com o Santos, não dá para ganhar nada, principalmente o Mundial. Chico, mas na verdade, né, observando, fazendo um recorte aqui dentro daquilo que a gente tem no Campeonato Brasileiro, eu entendo que o Fluminense é aquele que precisa de mais reforços para não passar uma vergonha tão grande. Mas é um campeonato, é um mata-mata, a gente daqui a pouco, quando chega as fases... Bem. Mas Chico, mas eu não vejo assim com bons olhos não o elenco do Fluminense não. Mas para responder a enquete, o Fluminense. A gente vai ter tempo para poder falar, mas eu acredito que poderemos ter surpresas no Mundial em relação brasileiros aos europeus. É final de temporada, chegando aí já início de uma nova temporada na Europa. Mas vai vir enfrentar o PSG. O PSG, qual será a motivação do PSG para o Mundial? O Real Madrid já não tem o Ancelotti, né? É o novo técnico chegando, jogadores saindo, Bem jogadores colocado. chegando, sabe? Então acho que esse Mundial, os brasileiros e principalmente Palmeiras e Flamengo, acho que chegam com alguma possibilidade, mas é um assunto que a gente vai discutir aí ao decorrer da temporada, aí, ou pelo menos do próximo mês. Bom, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol encerrou ontem a série de amistosos contra o Japão. A repórter Marina Buffon acompanhou o duelo em Bragança Paulista e traz agora a história do jogo. Clima de Copa ontem à noite no Estádio Municipal de Bragança Paulista.
Brasil e Japão se encontraram pela segunda vez em 3 dias em mais um amistoso na data FIFA do calendário feminino. Com Marta de titular, os minutos iniciais foram das japonesas e a Lorena quase se embananou nessa chegada da Seiki. As brasileiras se organizaram e começaram a criar algumas chances, sendo a mais perigosa esse cabeceio da Duda Sampaio. A partir dos 27 minutos, o Japão voltou a crescer, com bola na trave de Matsukubo e um gol incrivelmente perdido pela Seiki. Na segunda etapa, o jogo ficou mais movimentado. Com apenas 36 segundos, Seiki não desperdiçou de novo e abriu o placar. 1-0 Japão. Já aos 8 minutos, Duda Sampaio cobrou o escanteio e a bola bateu em Ishikawa. Gol contra e empate do Brasa. O jogo ficou lá e cá, e parecia que o empate seria o resultado final. Mas, entrando no lugar de Marta e no seu primeiro jogo com a camisa da seleção, Johnson deixou o recado. Em contra-ataque, Caroline passou para a camisa 17, que com categoria virou para o Brasil. 2-1. Passa um filme, né? Um sonho de estar jogando na equipe profissional, conseguir fazer o gol da vitória aí do Brasil. Saldo positivo nos 2 amistosos disputados contra as japonesas. 2 vitórias, 5 gols marcados e apenas 2 sofridos. Para além do campo, quase 42 mil pessoas somadas entre os públicos da Neoquímica Arena na última sexta-feira e aqui em Bragança Paulista. A história do primeiro jogo foi totalmente diferente dessa, né? A gente abriu 3-0, agora a gente sai perdendo, né? Um primeiro tempo que o Japão teve mais chances do que nós e não fomos muito bem, né? Assim como também não fomos muito bem na primeira fase, né? Falei isso para jogadoras, foi, né, uma cobrança e orientação, né, no vestiário. Sem dúvida é um saldo muito positivo, né? A gente até comentou ali do número de jogos difíceis que a gente fez nas últimas convocações. E dentro desses jogos a gente saiu com muitas vitórias e principalmente essa convocação. A gente sai muito feliz porque a gente ganha do Japão, que é uma seleção que vem ganhando de todas as outras seleções. Isso mostra que o trabalho vem evoluindo para a gente chegar firme para a próxima competição. O próximo compromisso da seleção será no dia 27 de junho contra a França em Grenoble. Tudo isso é preparação para a disputa da Copa América, que acontecerá entre 12 de julho e 2 de agosto no Equador. E aí, Chico, o que você quer falar sobre o futebol feminino? Não, eu quero falar o seguinte, que a Marta pode se aposentar tranquila, sossegada, porque tem no lugar dela a Dudinha. É? A Dudinha é muito boa, você viu que ela falou agora aí, foi a última a falar, a penúltima a falar, cabelo comprido, bonita, menina bonita, e joga um futebol redondinho, Garrafa, redondinho. É o que a seleção brasileira feminina precisa. Boa, né? Sorte para ela, Chicão. Mas vai ser legal. Vamos embora. E a gente segue agora para o CT da Barra Funda, onde está a Marina. Boa noite, Mar. O que você traz de novidade do tricolor? Olá, Michele, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, aqui a gente está em frente ao CT da Barra Funda, onde amanhã o elenco do São Paulo vai se reapresentar depois da derrota que sofreu para o Bahia no último sábado. O elenco ganhou aí 3 dias de folga por conta desse respiro no calendário do futebol nacional aqui continental, né? Já que a data FIFA vai deixar o São Paulo com jogo apenas, não nesta quinta-feira, na próxima, dia 12 de junho. Jogo importante contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e que vai acontecer no estádio do Morumbi às 9h30 da noite. Amanhã, aqui no CT, com certeza um trio não vai se reapresentar. São aqueles que foram convocados para suas respectivas seleções. Então, o Matheus Alves foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, o Ferrarese para a Venezuela e o Bobadilha para o Paraguai. E aí, falando no Bobadilha, a gente conseguiu confirmar a informação do GE.com de que ele ligou para o Navarro. Vocês devem se lembrar daquela situação que ocorreu no jogo, na vitória do São Paulo contra o Tajeres por 2-1 no dia 27 de maio, em que o Navarro chora em campo, enfim, e ele acusa o Bobadilha de racismo, xenofobia, né, por conta da sua nacionalidade, a Venezuela. Então o Bobadilha, desde aquela ocasião, tem tentado entrar em contato com o Navarro, conseguiu durante esta semana, ontem, e conseguiu falar com
com ele numa chamada de vídeo ali, conseguiu pedir desculpas, o Navarro aceitou essas desculpas, mas a gente lembra que foi construído um BO ali, né, junto, logo assim que acabou a partida, foi construído o BO ali lavrado no próprio Morumbis. O caso segue, o Bobadilla ainda não se apresentou ao DRAD para prestar o seu depoimento, e isso vai acontecer depois da data FIFA. Foi um pedido do São Paulo, porque ele foi convocado, então depois da data FIFA ele deve se apresentar para a gente ver que rumos que tomam esse caso de xenofobia que aconteceu no jogo contra o Tajeres. Mas voltando então ao Campeonato Brasileiro, esse jogo do São Paulo contra o Vasco é importante para as duas equipes. É o último jogo antes da pausa do Super Mundial de Clubes, o que o São Paulo não vai fazer parte, mas vai lutar bastante para recuperar os seus jogadores lesionados e precisa vencer esse jogo antes da pausa. São Paulo, nesse momento, é o 13º colocado, mas está apenas a 2 pontos da zona do rebaixamento, que é aberta nesse momento pelo Fortaleza. O Vasco também tem a mesma pontuação do Fortaleza, está em 15º, então resultado que precisa, as duas equipes precisam. Então vamos amanhã começar a acompanhar essa preparação do São Paulo para o jogo contra o Vasco no dia 12 de junho, tá certo, Mi? Valeu, Ma, obrigada por todas as informações. E aí, Garrafa? Então, que o pessoal lá no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, não reclame da falta de ritmo de jogo. Carinho. Carinho também. Cai numa quinta-feira. Ritmo de jogo. Não, porque estamos sem... Porque quando joga muito, reclama que joga muito. Aí quando para, não está sem ritmo de jogo, tá? É só um parênteses. E sobre essa história do Bobadilla e do Navarro, Chico, acho muito legal que o Bobadilla conseguiu falar com o Navarro. Acho muito legal, é o direito, né, da pessoa se desculpar, se arrepender. E se de fato o Navarro aceitou as desculpas, que ele tire o BO, encerre a questão por aí. Né? Se realmente aceitou as desculpas, ele tem o direito de não ter aceito as desculpas. Mas, sabe, se foi no calor da partida, o Bobadilla reconheceu que errou, veio publicamente e fez questão de falar com o jogador, e o Navarro aceitou, se realmente procede essa informação do sentimento do atleta, que encerre essa questão e que a coisa tenha ficado apenas dentro de campo, Chicão. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O São Paulo, antes de mais nada, precisa tirar o pessoal do hospital, né? O que tem de gente no hospital, ó, aqui, ó, o tal Lucas, tal Oscar, tal Ferreirinha, tá todo mundo machucado. Nossa. Né? E o São Paulo não tem time, porque depende muito desses dois, o Lucas e o Oscar. São grandes jogadores que estão fazendo uma falta terrível. Mas isso está no pacote, né, Chico? Assim, de um modo geral, está no pacote. Jogadores lesionados, é claro que a sua observação ela é importante no sentido de que esses jogadores se recuperem, mas isso faz parte do que acontece na temporada. Mas o São Paulo não tem time, por isso que eu estou dizendo para você. Não, seria fundamental a volta desses jogadores, mas... Os substitutos não correspondem, né? Então fica aquela coisa, né, no ar. Agora, quanto ao Bobadilla precisa prestar atenção no que ele fala, né? Porque é provável que não dê nada esse processo, né? Seja arquivado. Mas que ele falou uma tremenda bobagem, falou. Se desculpou, então, né? Se desculpou. Vamos tomar cuidado. Que sirva de lição. Bom, o técnico Carlo Ancelotti comandou hoje o segundo treino da seleção no CT Joaquim Grava. Dá uma olhada na reportagem do Salazar. Fala pessoal, olha só, nessa terça-feira chuvosa aqui no CT Joaquim Grava, o CT do Corinthians, pela primeira vez Carlo Ancelotti teve à disposição no gramado os seus 25 convocados para essa eliminatória de Copa do Mundo. Ontem, os jogadores de Flamengo e Palmeiras que jogaram o Brasileirão ficaram só na academia. E os jogadores que jogaram a final da Champions ainda não tinham sido recebidos aqui pelo Ancelotti. Agora sim, com todo mundo à disposição, o técnico italiano pôde promover o seu primeiro treinamento, que a gente assistiu só 15 minutinhos, aquele aquecimento. Mas pelo menos batemos um papo com a dupla de zagueiros do campeonato francês que está à disposição do técnico do Brasil. O primeiro deles, Alexandro, que pouca gente conhece por aqui, mas está voando lá no Lille. Dá uma olhada. Sou do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, nasci na comunidade do DIC 2. Tive um percurso bem pequeno aqui no Brasil. Primeira vez aqui, estou muito feliz. Porque tudo que eu passei, tudo que eu abdiquei, né, sair do Brasil tão novo, deixar minha família, mas tudo valeu a pena e hoje estou aqui na seleção e estou muito feliz. Bom, o outro todo mundo conhece muito bem, Marquinhos, revelado aqui pelo Corinthians, acabou de erguer a taça da Champions League e veio para se juntar a esse novo ciclo da seleção brasileira.
A voz voltando agora um pouquinho, vocês veem que tá diferente. Foi muito bom, foi muito feliz, né? Foi um momento maravilhoso. Você, como brasileiro também, levantar aquela taça ali representou muito para mim, né? O segundo brasileiro atrás do Marcelo, né? O Marcelo foi o primeiro. Né? Então representou muito para mim. Vejo muitos brasileiros ali falando que ficaram muito orgulhosos, me vendo levantar aquela taça, né? Representando o nosso país. Né, e hoje estar aqui como campeão da Champions aqui na seleção é muito gratificante, né? E agora continuar o trabalho aqui. Nós aqui na seleção também, a gente quer esse resultado assim imediato. Né? A gente espera que seja desse jeito, né? Mas a gente não tem o controle de algumas coisas que possam vir a acontecer. Né? Então o nosso primeiro objetivo com certeza é a classificação para essa Copa do Mundo. Bom, gente, é isso. O Brasil está viajando nesse momento para Guayaquil. Treina lá amanhã e na quinta-feira encara o Equador. Depois volta aqui para São Paulo, onde vai continuar treinando aqui no CT do Corinthians para a partida de terça-feira que vem contra o Paraguai. E a gente está aqui na ansiedade para saber quem serão os 11 titulares de Carlo Ancelotti. Algum palpite? Um abraço. Quem serão, hein? Vocês acham que ele vai manter o mesmo grupo, tudo? Acho que não tem muita diferença, né, do que ele vai fazer. O Ancelotti, ele é raposa velha, né, Chicão? Ele é experiente, vai mexer o menos possível, vai tentar, conhece alguns jogadores, vai tentar tirar o melhor de jogadores que ele conhece, não é? E vai inventar o menos possível, porque não há tempo para treinamento. Não tem tempo para treinar. É na conversa, é no papo, é no abraço, é no olho com o jogador, tal. Aproveitar entrosamento de jogadores que estão na mesma equipe, jogadores que ele conhece. E eu tô otimista para o trabalho do Ancelotti. Acho que ele, desde a sua chegada aqui, Chico, ele pareceu ser um cara assim que sabe, vai fazer o meio campo ali, o meio campo acolá. Tem jogo de cintura, né? Tem jogo de cintura, essa é a palavra. E vamos ver o que vai acontecer. Acho que a seleção, inclusive, vai conquistar já a vaga para a Copa do Mundo nesses 2 jogos, porque matematicamente isso é possível já com essa rodada de data FIFA. Eu só gostaria de saber o seguinte, com que língua ele está se comunicando com o jogador? Italiano. Italiano? Mas italiano ninguém entende. Eles estão no espanhol, né? Mas tem... Será que fica no espanhol? Andiamo! Porque eu vou dizer uma coisa para você. Linguagem da bola, Chico. Ele vai ter trabalho para montar esse time. Não vai ser fácil. Porque os jogadores vão bem nos seus clubes lá da Europa, né? Mas na seleção brasileira, nem todos repetem a mesma atuação. É um negócio impressionante. Chico, mas ele era o técnico do Real Madrid, não era? Ele vai ter que... Ele treinava o Vini Júnior. Aí todo mundo questionava, o Vini Júnior vai muito bem no Real e não vai na seleção. É isso. Talvez a gente tenha o melhor do Vini Júnior agora, né? Tomara, Deus te ouça. Também acho. Agora, eu estou aqui no nosso telão, uma das novidades, né, desse novo cenário do Gazeta Esportiva, e vou acionar Alexandre Silvestre com as notícias do Corinthians. Boa noite, Silvestre. Quer dizer que justo hoje que você não foi para o Parque São Jorge, né, aquela lei, né, que o pão cai com a manteiga virada para baixo, justo hoje que você não foi lá, você está lá todo dia, e justo hoje teve invasão lá no Parque São Jorge? Você conhece a lei de Murphy? Eu sou muito amigo do Murphy, mas de vez em quando eu também dou sorte. Não foi o caso de hoje, mas agora há pouco rolou uma invasão ao Parque São Jorge de dezenas de torcedores organizados que fizeram o chamado cavalo louco para cima do portão que fica ali na entrada dos arcos da Fazendinha, invadiram, fecharam o portão com corrente, estenderam uma faixa, fincaram bandeira do Corinthians. Eu estou simbolizando um pouco o ato de hoje, que para a torcida do Corinthians, para esses torcedores organizados, é o início de uma revolução, um ato de resistência contra o sistema político do Corinthians. Temos um vídeo que mostra o exato momento da invasão, com o Alê, presidente da Gaviões da Fiel, comandando a tropa. Vamos ver. Vai, rapaziada, cadê o Sandinho? Bora! Vem! 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 Espera. Calma aí. Mano, tá no controle. Bora! Vamos! O bagulho tá trancado e já era. O que é nosso?
O bagulho tá trancado e já era. Vamos, irmão. Já era, mano. Vai. Puxa. Tá fechado por má administração essa p. Luto, tá fechado. Vai. Fechado por má administração, protesto pacífico, certo, mano? Não somos ninguém, nem Augusto Melo, nem o Mais Stabile. A ideia agora é a reforma do estatuto. Corintiano, vamos se unir. É com a reforma do estatuto que vai ter os novos rumos aí no nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. A hora que precisar, nós vai ficar aqui até a hora que precisar. Pode chamar a polícia, leva nós presos. Vai ter mais 1 milhão de gente aqui. Se nós for presos, tem mais 1 milhão. Vamos ficar aqui, mano. Aqui é a reforma do estatuto. A revolução começou hoje, corintiano. Se junta a nós. É hoje. Luto por mais administração. Você não precisa gostar de ninguém, não, mano. Corinthians é não precisa gostar da torcida organizada. Não precisa gostar do Augusto Melo, André, não precisa gostar de ninguém. Você precisa gostar do Corinthians. Se una a nós. É hoje. A pauta hoje é a reforma do estatuto. Pelo Corinthians. O Mais Stabile, você tá trazendo pessoas de gestores anteriores. Nós não vamos aceitar, não. Não vamos aceitar isso, não. Augusto Melo, você mentiu pra nós, rapaz. Falou que é o presidente, você é presidente nenhuma, certo, mano? Nós estamos pelo Corinthians aqui, mano. Fechado por má administração. Luto por má administração. Protesto pacífico de torcida organizada, sócios do clube e corintiano comum. A revolução começou. É isso. Bora. Torcedores organizados tomam posse do clube momentaneamente na tarde de hoje no Parque São Jorge. 2 presidentes se sentem autorizados a exercer a função, o Stabile, de acordo com o estatuto, o Augusto, pelos motivos dele. Augusto até perdeu o advogado pessoal nas últimas horas. No meio disso tudo, o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, diz que ainda tem a caneta, que não foi notificado de nada, que a Comissão de Ética não tem o poder de afastá-lo imediatamente, e sim de propor um afastamento que tem que ser deliberado no Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vou ler aqui a nota oficial dessa invasão de hoje. Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra, junto aos associados do clube e demais torcedores corintianos, estão nesse momento ocupando a sede social num ato de resistência. O protesto ocorre de forma pacífica, mas teve a invasão. Os caras arrebentaram o portão lá, exigindo mudanças urgentes e estruturantes para que de fato esse cenário não continue a se repetir. Corinthians sangra há anos nas mãos de gestões incompetentes, etc e tal. As exigências, mudanças no estatuto, fiel torcedor com direito a voto, mudança imediata do estatuto, está englobado nisso aí. Punição aos responsáveis que deixaram dívidas nas gestões. Não aceitamos mais a volta de grupos como Renovação e Transparência, que afundaram o Corinthians em dívidas e escândalos. Promessas vazias, velho coronelismo, um Corinthians sequestrado por famílias, empresários, interesses que não representam a fiel torcida corintiana. Um conselho omisso e desqualificado. O Corinthians não tem dono e vamos fazer a sua essência, do povo para o povo. Não aceitamos que esse sistema continue corrompido e assim vai, até a frase final. A revolução corintiana começa agora. Agora, sim, Chico Lang e Osmar Garrafa. O que foi isso? O povo todo entrou lá, vão ficar até quando? Osmar, virou a faixa de Gaza. Mano. Isso. É triste. Terra de ninguém. Ô Chico, terra de ninguém. É triste. Domingo no Mesa Redonda a gente abordou, né, com profundidade esse tema do Corinthians. É um momento triste do clube, é um momento muito triste. Olha aí, acho que todos são responsáveis. Todos são responsáveis. Fechado né? por má administração. É claro que essas imagens aí é uma forma de protesto. É uma forma de protesto, mas há uma invasão de uma propriedade privada, no caso o clube. Né? A informação que a gente tem, o Silvestre está apurando também, obviamente, é que a polícia já está por lá. O presidente Osmar Stabile, que é o presidente de fato e de direito nesse momento do Corinthians, ele tem que se manifestar, tem que colocar a casa em ordem. E é um protesto que eu entendo que eles pedem a reforma do estatuto, porque parece que com a volta de alguns dirigentes ligados à gestão passada, a anterior, antes do Augusto, antes do Augusto, deixou... É do André Sanches, vamos falar a verdade. Deixou irada a torcida corintiana, né? Pelo menos as organizadas. E aí teve esse manifesto. É claro que isso é simbólico, entramos, vamos ficar aqui. A reforma do estatuto você não vai fazer ela à força. Eu acho que é importante essa reflexão de realmente fazer uma reforma no estatuto do Corinthians. Acho que isso é algo a se pensar.
mas é o retrato e é um reflexo, Chico, de tudo que está acontecendo no Corinthians. Tudo que está acontecendo no Corinthians. E vou deixar uma pergunta para você. A minha, talvez, maior preocupação é que reflexo isso pode vir a trazer para o Corinthians dentro de campo. Vai trazer. O Garro disse no último domingo, ao microfone do Alexandre Silvestre, que está refletindo, que realmente incomoda, que preocupa. E a coisa vai se agravando, né? Então, vamos ver como é que vai ficar. O reflexo é o pior possível, né? O quadro é o pior possível. Quando você tem um clube que não tem ninguém no comando, como é o caso de agora, mas tá o Osmar Stabile. Ele está lá, mas não está, porque ele é interino. Ele está esperando a Assembleia dos Sócios. Quer dizer, e acontece tudo isso, a Gaviões vai lá, pressiona, todas as torcidas vão lá e pressionam, porque todas elas, aí que está. Então, cuspiram num prato que comeram, porque, na verdade, elas todas fecharam com Augusto. Essa que é a grande verdade. Todas fecharam com Augusto e quebraram a cara. Agora vão lá fazer essa palhaçada de fechar o Corinthians com cadeado, dizendo daqui no ensaio, daqui ninguém me tira, quando na verdade eles deviam ficar na deles, porque eles erraram o alvo. Apoiaram o Augusto na esperança de que o Corinthians fosse melhorar e o Corinthians só piorou. O Augusto Melo, o Corinthians piorou, aumentou a dívida e a única coisa boa que aconteceu foi ganhar o título paulista. O resto, e a que preço, né? A que preço? Porque o Memphis Depay custa 5 milhões por mês. Quer dizer, não foi barato. Gastaram o que não podiam gastar, não é verdade? Para ganhar o Campeonato Paulista. E agora está essa confusão toda. Eu acredito o seguinte, que vai haver um acordo, né? As torcidas vão conversar com a diretoria, os Osmar Stabile, o Romeu Tuma, em quem eu acredito e respeito, né? E vão chegar a um denominador comum e vão deixar o Parque São Jorge. Com certeza. Isso não vai perdurar por muito tempo, é claro, porque isso é caso de polícia. Invadiu uma propriedade privada. O Corinthians é dono de uma torcida gigantesca, uma das maiores do país, mas é uma propriedade privada, você não pode invadir. Da mesma forma que a gente foi contra a posição... Como você não pode invadir a sede das torcidas. É isso. É a mesma coisa. Né? Então, acho que não é por aí o caminho. Vale como protesto na reforma do Estatuto? Acho que vale a pedida, a solicitação, a ideia de uma reforma do Estatuto vale. O modus operandi que não me agrada, porque da mesma forma que a gente recriminou no último domingo aqui, e a gente foi contra a entrada do Augusto lá, tentar pegar na mão grande a cadeira do presidente Osmar Stabile, eu não posso ser favorável a esse tipo de situação. Não é? Mas entendo que a torcida ela dá um passo para cobrar a atual presidência do clube. E claro, o Osmar Stabile não pediu para estar lá, mas está lá. E ele tem que dar uma resposta. Eu estou aguardando, porque isso aí foi o quê? Foi mais ou menos há uma hora? Uma hora e meia? Há uma hora e meia, e aí? Quais são as notícias? Realmente a torcida corintiana tomou o Corinthians de assalto? Né? Cadê a manifestação do presidente, né? Alguém tem que aparecer, aconteceu? Né? Ou seja, há mais de uma hora e meia, então, o pessoal que tá lá dentro tá preso. É isso que aconteceu? Não tinha ninguém lá dentro? Não tinha ninguém, ou seja, quem tá lá tá preso? Alguma coisa nas próximas horas tem que aparecer pra gente. Osmar, será que tem alguém preso? Eu tô ansioso por novidades. Osmar, me diga uma coisa, será que a cadeira está onde? Tá o Garrafa. Será que tem alguém sentado lá? O Garrafa mostrando no mesa redonda. Os caras, eles não querem o cargo, eles querem a cadeira. Precisa guardar a cadeira. Olha, sentado lá. A gente vai continuar falando muito, claro, do Corinthians aqui no Gazeta Esportiva, mas agora chegou a hora de acelerar com o Rodrigo França e o Momento Velocidade. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Muito boa noite, Rodrigo França. Olha, que bom ter você aqui na nossa casa nova. Você gostou? Muito boa noite, Michele. Tá chique, né? Boa noite pro Garrafa, pro Chico. Noite. Tô estreando aqui, tô adorando até agora, viu? Casa nova. E, Rô, eu queria saber o seguinte, teve de tudo, né, no GP da Espanha, até polêmica com o Verstappen. É verdade. Olha, não foi tanto quanto a situação do Corinthians aí, mas olha, a situação da Fórmula 1 foi bem interessante esse domingo. A corrida em Barcelona, Michele, confirmou o favoritismo da McLaren, mas teve muita disputa na pista. Por quê? Teve aquela mudança das asas dianteiras, né? Mas o Oscar Piastri venceu, com Lando Norris em segundo. Mas a disputa pelo terceiro lugar, aí sim teve a grande polêmica após o Max Verstappen jogar o carro dele de propósito em cima do George Russell da Mercedes.
Foi realmente treta, como a gente fala, né? O holandês foi punido em 10 segundos e caiu para 10º. E o Gabriel Bortoleto andou muito bem, fez a melhor classificação dele, mas a estratégia da Sauber não funcionou e ele acabou ficando fora dos pontos. Mas a boa notícia é que a Sauber realmente deu um salto, né, de performance e talvez na próxima corrida no Canadá ele já consiga marcar alguns pontos. Legal. E aqui no Brasil a gente vai ter um fim de semana de muita velocidade, com 3 categorias acelerando forte no Velopark. Turismo Nacional, Stock Car e Stock Light. Vamos estar lá em Porto Alegre cobrindo todas as categorias. E quem está se destacando em seu ano de estreia na divisão de acesso da Stock é o Leonardo Reis, que inclusive faz parte do programa de jovens talentos da Car Racing. Fala pessoal da TV Gazeta, aqui é o piloto Léo Reis, piloto Bradesco da Stock Light. E esse final de semana a gente tem mais um final de semana de corrida lá no Velopark, uma pista nova para mim, então eu já treinei bastante no simulador, estou tentando me preparar ao máximo para chegar lá pronto, para a gente ter um bom final de semana. Esse final de semana a gente vai ter 3 corridas e a expectativa sempre são as melhores possíveis, vamos buscar bons resultados e sair de lá na disputa pelo título que dá o acesso à Stock Car principal. Então é isso, vamos para cima, conto com a torcida de vocês. A gente legal, tá Léo. E o Léo Reis é corintiano fanático, deve estar vendo aí o noticiário também. E correu com a gente aquele reality show aqui no Momento Velocidade da TV Gazeta. E por falar em jovens talentos, Michele, a gente também vai mostrar domingo os vencedores da Copa São Paulo Bradesco de kart, que foi disputada no último sábado no kartódromo Granja Viana. E a Marcela Assunção, mais uma vez, bateu outro recorde, vencendo 4 das 6 provas disputadas e assim ela ampliou a liderança na categoria Fórmula 4 Júnior. Oi pessoal, tudo bem? Marcela Assunção aqui e estou muito feliz com mais uma etapa cheia de vitórias. Foram 3 na categoria F4 Júnior e uma na Rotax. Ampliei a liderança na Copa São Paulo Bradesco de kart e agora foco na minha preparação para Interlagos. Conto com a torcida de vocês. Um beijo! Ai, que linda! Valeu, beijo. Marcela. E sempre mostrando, aquele lugar de mulher também é na pista, com né? Com certeza. Ela ganha corridas, inclusive, com 20 pilotos no grid, né? E às vezes ela é a única menina. Então, parabéns para Marcela. E a nova geração, Michele, também está impressionando o maior campeão da história da Stock Car, que é o Ingo Hoffmann, né? Tem 12 títulos da categoria. Além de trabalhar com a Hiperfreios, que é a fornecedora oficial de freios da Stock Car, o Ingo é o coach, né, um treinador dos pilotos da equipe Toyota Gazoo Racing. E ele contou pra gente como tem sido esse encontro de gerações. Eu acho legal isso, porque na minha época, quando eu parei com 55 anos, tinha a turma nova chegando, o Daniel Serra, o Ricardo Maurício, que hoje são os monstros da categoria, entre outros tantos, né? E agora tem o Kaká aqui, que é o da antiga ainda, competindo com os novos. E os novos estão realmente fantásticos. Eu particularmente trabalho agora com o Arthur Gama, um garoto novo, começou, já classificou em nono. E a garotada nova vem muito preparada. E é bacana como a coisa é democrática nesse sentido, de ter pilotos já mais antigos com os novos estreando aqui na categoria e sonhando alto, né? Que legal, a palavra do mestre Ingo Hoffmann, né? Realmente a nova geração tá demais. E a entrevista completa com o Ingo Hoffmann e a matéria com os vencedores da Copa São Paulo Bradesco de kart, você confere nesse domingo no Momento Velocidade em 2 horários. 11 da manhã e 11 da noite, logo depois de vocês no Mesa Redonda, Michele. Obrigada, viu, Rô? Coladinho ali no Mesa Redonda, 11 da noite, você confere, ou se não, um pouquinho antes do almoço, tem Momento Velocidade às 11 da manhã aqui na Gazeta. Obrigada, viu? Obrigado a você, até lá. Um beijo. E olha, o Fabrício Michelini da Capa tá aqui. Opa. Sabe o que ele veio trazer? Domingo no Mesa Redonda vai ter sala VIP, né? É, lógico. Rodrigo França tá convidado à nossa sala VIP do Mesa Redonda domingo, hein? E vai ter aqui pizza, vai ter do Senhor Pizza. Aquela festa. Aquela festa, o Fabrício trouxe um vinho deste tamanho. Eu quero ver essa garrafa que eu não vi ainda. Que nós vamos abrir. Você está falando para mim que tem essa garrafa de 5 litros, não sei o quê, e eu não vi nada até agora. Ah, não, mas tá lá. Tá lá, e a gente vai comemorar o aniversário do Chico Lang, que é esse domingo, dia 8 de junho. Então, Mesa Redonda muito especial esse domingo. Olha, o José Paz está na Academia de Futebol para falar sobre o Palmeiras. Boa noite, Zé. Conta pra gente como é que tá a preparação do elenco para o Mundial. Fala, Mi, beijo grande para você, abraço para todo mundo que está acompanhando a gente, beijo especial para Francisco José Lang Fernandes de Oliveira, um prazer enorme ter o senhor de volta aqui na sua casa no Gazeta Esportiva, homem que me deu a primeira oportunidade na televisão brasileira quando eu tinha 19 aninhos, gente.
Faz 15 anos isso aí, já tô aqui agora. Um beijo, Chico Lang, no seu coração. Olha só, Michele, você me perguntava aí em relação ao Palmeiras, time que o Chico Lang adora. Palmeiras encerrando aí a sua preparação aqui no Brasil, justamente para o Mundial de Clubes da FIFA, que começa no próximo dia 14, né? O Palmeiras estreando no próximo dia 15 contra o Porto, lá em Nova Jersey, bem pertinho de Nova York. E aí o Palmeiras, ele vai ter alguns probleminhas, tem alguns desfalques aí nessa reta final de preparação aqui no Brasil, e esses desfalques, eles não estarão, esses jogadores aí que eu vou citar daqui a pouquinho, eles não estarão nos primeiros dias de preparação do Palmeiras lá nos Estados Unidos para o Mundial, porque o Palmeiras viaja no próximo dia 9, na segunda-feira que vem, lá para os Estados Unidos, e o Palmeiras tem 8 convocados aí para a data FIFA agora aqui, né, na América do Sul. Então bota na tela aí, diretor, quem são os convocados do Palmeiras que estão desfalcando aí o Abel Ferreira nessa semana e desfalcarão também o treinador português aí 2 dias da semana que vem lá nos Estados Unidos. Olha só, tem o Estevão, que está com a seleção brasileira, Richard Rios com a seleção da Colômbia, tem o Gustavo Gomes com o pessoal lá do Paraguai, 3 jogadores na seleção do Uruguai, Facundo Torres, o Martínez e também o Piquerez, e 2 atletas na seleção brasileira sub-20, o Benedetti e também o Luigi. O que vai acontecer? Esses caras todos aí vão chegar no dia 11 lá nos Estados Unidos em um voo fretado pela tia Leila, no avião da tia Leila. Por quê? Porque eles vão estar jogando aí eliminatórias, amistosos, aquela coisa toda, a seleção brasileira sub-20 jogando amistosos, então todo mundo estará lá no dia 11 no avião da tia Leila. Tia Leila vai levar todo mundo lá para os States e vai com eles, inclusive, não vai antes não, por uma questão de logística. Quem está aqui na academia de futebol até a próxima quinta-feira é o Gabriel Jesus, aquele mesmo campeão brasileiro pelo Palmeiras, campeão da Copa do Brasil. Está se recuperando aí de uma lesão, né, no joelho esquerdo, acabou passando por uma cirurgia para correção ali do ligamento que ele rompeu, o LCA, né, o ligamento colateral anterior, cruzado anterior, e ele está se recuperando aqui na academia de futebol até a próxima quinta-feira. Jogador do Arsenal, se machucou no início desse ano, né, mas está se recuperando, está tudo caminhando dentro do esperado com o Gabriel Jesus, atacante, 28 anos, foi até cogitado no Palmeiras no final do ano passado, mas não veio para o Palmeiras, preferiu continuar lá no Arsenal da Inglaterra, se machucou num jogo contra o Manchester United e está fazendo aqui uma parte aí da sua recuperação física na academia de futebol que ele tanto conhece. Devolvo para vocês aí nos nossos estúdios, estúdio novinho em folha, né, Michele? Daqui a pouco eu retorno para a gente falar de mercado da bola. A janela tá aberta justamente por causa do Mundial de Clubes aí da FIFA, né? Mas isso é um assunto para daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu volto. Beijo grande para vocês e até daqui a pouco. Você não tá com frio, Zé? Ué? Ele esqueceu o agasalho. Zé, ele Certeza, ué. Gente, hoje ele quando tem sol, ele usa blusa? Então, ele deve estar congelando, né? O Zé é o carioca mais atrapalhado que eu conheço. Verdade, de fato. Quando tá quente, ele tem blusa. Ô Zé, quando tá frio, ele tá sem blusa. O que aconteceu, José? O que aconteceu? Não, eu tô com agasalho, mas não tá tão frio não, tá gostosinho, tá tranquilo. Tá gostosinho. Gostosinho, vou falar gostosinho. Bom, Chico Lang, Osmar Garrafa, os Palmeiras, grande fase. Eu acho que eu sou doido, só tem maluco. Olha, vou dizer uma coisa pra você, meu querido Osmar Garrafa e Michele. O Palmeiras deixou uma má impressão antes de ir para os Estados Unidos. Você gosta? Que má impressão? Vai perder para o Cruzeiro 2-0. O Cruzeiro tá subindo nas tabelas. Ah, mas pelo amor de Deus. Você gosta, né? É um time pronto. Né? O time do Palmeiras é um time pronto. É um time que encara qualquer parada e de repente leva 2-0 do Cruzeirinho. Mas foi o final de semana que todo mundo jogou mal. O Cruzeiro tá numa crescente. É a equipe que vai, nesse momento, pelo que está jogando, dá para você colocar ali entre aqueles que vão brigar pelo título. É bem verdade que o Palmeiras... É bem verdade que no meio de semana o Palmeiras tinha amassado pela Libertadores, jogou muito bem e tal. No final de semana tinha essa expectativa e com o Cruzeiro não venceu. Mas eu acho que o Palmeiras chega no Mundial com uma boa surpresa, Chico. Com certeza. É um time que está todo arrumadinho, né? Todo time está com cabeça, tronco e membros, né? Vamos dizer assim. Então eu acredito que vai fazer uma figura razoável nesse Mundial. Porque os adversários são muito difíceis. Nessa primeira fase que o Palmeiras pega, nem tanto. Vocês vão se surpreender com esse Mundial. Vai encarar o time do Messi. O Messi não é brincadeira, não.
Ele é o maior jogador de futebol do mundo ainda. O time do Messi não vai pagar placer nem na primeira fase, Chico Lang. Eu não sei, não sou tão otimista. Chico, é futebol de outra intensidade, futebol norte-americano. Eu não sei, eu só quero ver... O futebol norte-americano é futebol de outra intensidade. Não, mas o Garrafa, eles estão jogando bem agora, não mas jogam contra quem, gente? Por favor, não, mas peraí. É um futebol quase amador, o futebol que você... Garrafa, não sei não. Palmeiras é Brasil, Garrafa. Palmeiras é Brasil. Sério? É Brasil. Só para de ironia. Não, eu vou torcer pro Brasil. Não era sem ironia. Não, eu quero combinar pro Brasil. Quero torcer pro Brasil. Olha o corte nas redes sociais. É. Chicão, você vai torcer pro Palmeiras? Como é que é? Vai, né? Vou torcer para o Brasil. Vou torcer para o Palmeiras. Palmeiras é Brasil. Você vai torcer para o Palmeiras, acontecer o quê com o Palmeiras? Você vai torcer. Que ele jogue muito bem, fique tranquilo, que consiga grandes resultados. Acredito, você acredita. Eu acredito no Chico Lang. Eu não acredito não. Eu acredito. Fiz até uma macumbinha para não dar certo. Tá vendo? Sabe aquela macumbinha que pendura figa? Aquelas figuinhas assim. Chico, agora falando, você sabe por que eu estou falando isso? Porque os clubes europeus estão passando por um processo de transformação nesse momento, não é? Por exemplo, o PSG, ele chegou no seu limite para conquistar a Champions, que era o título tão sonhado. Agora não ganha mais nada. Agora não ganha mais nada. Então tá bom. Então eu quero começar a avaliar, Palmeiras e Champions, Palmeiras e PSG. Você acha que não pode dar jogo? Pode dar jogo. Eu acho que vai porque não é o PSG da final, não é o PSG que pegou a Inter. É um PSG com uma outra cabeça. Eu não sei não, é uma outra cabeça, gente. O Real Madrid não tem mais Ancelotti, né? Técnico novo chegando, jogadores saindo, jogadores chegando. Entendeu? Quem da Europa tá focado nesse Mundial? E o Abel, ele é um maluco, ele é um tarado por títulos. Que é isso? Ele é tarado por títulos, o técnico do Palmeiras. Então, não será surpresa de uma boa campanha. Se ganhar o Mundial. Aí vai ganhar o Mundial, então. Na sua opinião, o Abel Braga, o Abel Ferreira vai ganhar o Mundial. Não estou dizendo. Onde está o Abel Braga? Onde está? Vamos esperar o Mundial começar e aí talvez a gente pode conversar. Aí vai ser o segundo Mundial do Palmeiras? Vai ser o primeiro, né? Não. Pelo amor de Deus, vira sua boca pra lá, não vai ter nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, não tem nada no passado. Já mudou de claro que o Garrafa não tá maluco. Não, eu vou torcer pro Palmeiras. É claro que o Garrafa não tá maluco. Os europeus são os grandes favoritos à conquista do Mundial, né? As grandes potências. Mas a gente tem que avaliar o cenário. Tem um resto de esperança aí. A gente vai avaliar o cenário e durante a competição a gente vai conversar. Você vai avaliar o cenário agora, você vai avaliar a nossa Casa Nova. Você conhece o nosso portal? Lindo. Olha, aqui o Alexandre Silvestre está de volta. A Silver chega mais aqui. Tem alguma atualização em relação à invasão lá no Parque São Jorge? Onde que estava? Tinha dirigente lá dentro? Tinha alguém lá dentro? Não tinha ninguém lá dentro? A polícia já chegou? Os torcedores continuam lá? Como é que está a situação? Michele, não dá para me teletransportar por esse portal lá para o Parque São Jorge? Alô, Tuminha, Stabile, Gaviões da Fiel, Augusto, Vicente Mateus. Se for rolar alguma coisa amanhã, que seja no Parque São Jorge, a partir das 5 da tarde, eu estarei presente. Bem hoje aconteceu tudo e estamos aqui na redação. Atualizando, Michele, a invasão aconteceu, os integrantes estão lá, conversaram com o presidente interino, Osmar Stabile, que desceu da presidência para conversar com o núcleo da invasão, digamos assim. A polícia militar está presente, vai tirar todo mundo de lá. É um ato simbólico, o associado pôde entrar e sair pelo portãozinho. A Gaviões da Fiel e as demais torcidas, pelo que eu entendi, acorrentaram a entrada do estacionamento nos arcos da Fazendinha, mas já tiraram a faixa, os carros já podem entrar e sair. E essa é a situação de momento. A torcida do Corinthians protesta contra o regime político e exige mudança no estatuto. Antes disso, Romeu Tuma Júnior, o presidente do Conselho Deliberativo, emitiu nota para os conselheiros dizendo que o Augusto Melo e aliados tentaram dar um golpe no último sábado. A Comissão de Ética, repetindo de novo, a Comissão de Ética pode sugerir o afastamento do Romeu Tuma Júnior, mas isso precisa ser deliberado no Conselho. Ela não teria poder de, votando o afastamento, decidir por si só, ok? Essa é uma questão importante. O Augusto Melo, nos últimos dias, perdeu o apoio jurídico do advogado pessoal dele, o Ricardo Cury, que estava cuidando das coisas na polícia, no caso Vai de Bet, no inquérito, onde ele deve virar réu, e também cuidando da situação do Augusto Melo na questão do impeachment
na presidência do Corinthians. O Ricardo Curi não gostou das últimas atitudes do cliente dele e pegou as coisas e foi embora, abandonou a causa, desejando boa sorte ao Augusto, que fica agora com o amparo do advogado que foi ministro da Justiça do governo Dilma, que defendeu a Dilma Rousseff, inclusive durante o impeachment na presidência da República anos atrás, que é o Zé Eduardo Cardoso. É ele que está cuidando das coisas do Augusto nas questões pessoal e também no afastamento dele da presidência do Corinthians. O Osmar Stabile segue dando as cartas lá como presidente interino, tanto que recebeu os torcedores agora há pouco lá no Parque São Jorge. Estaria até conversando com eles nesse momento. Se você quiser, eu posso aumentar aqui o drama. Corinthians pode tomar mais um transfer ban, aquele bloqueio de contratações em janelas de transferência, porque está devendo para o Shakhtar Donetsk. A FIFA condenou o Corinthians a pagar mais, eu vou transferir os valores para real, mais de 6 milhões de reais, embutindo 4 parcelas que não foram pagas do empréstimo do Maicon entre Corinthians e Shakhtar. Aí você tem que colocar aí também 10% de juros, algumas multas. Então são mais de 6 milhões. O Corinthians tem 45 dias para recorrer à Corte Arbitral do Esporte. Dificilmente a Corte Arbitral do Esporte muda a decisão, porque ele já foi condenado, mas o Corinthians pode ganhar tempo, então não seria para agora. A situação é essa, Michele, e se eu quiser eu fico aqui até às 8 da noite dando notícias do Corinthians, infelizmente fora de campo para vocês. E aí, Garrafa? Então, é claro que a gente já discutiu bastante essa situação do Augusto, né? O Augusto tem que aguardar, né? Tem que aguardar, ver o que vai acontecer, buscar a sua defesa, todo mundo tem o direito à defesa, ele tem todo o direito, tanto na justiça comum como propriamente dentro do clube, que não pode acontecer o que aconteceu no final de semana passado. Aí eu não concordo com isso, com esse tipo de atitude. E a gente fica preocupado com o que está acontecendo nesse momento com as próximas horas do Corinthians, como serão as próximas horas do Corinthians com essa manifestação da torcida. O Silvestre vem apurando, as notícias estão chegando e é muito triste, Chico. A gente está aqui, né, falando do Corinthians como se fosse noticiário policial. Noticiário policial, né? E foi domingo passado no Mesa Redonda, isso incomodou demais e hoje incomoda mais ainda. Porque parece que é um ciclo que não, toda hora um fica alguma coisa, em vez de pôr a bola no chão e começar, não, cada vez vem uma coisa, sabe, diferente e pior que a outra, e um ambiente tumultuado no Corinthians, e a gente não sabe o que amanhã é capaz de ter mais coisa, sabe? Não... É isso, realmente um momento triste para a história, talvez o mais triste da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, Chico. Mas você vê que já está chegando a ser um acordo ali, né? Não quero dar uma de pacifista, mas o Osmar Stabile já chegou, conversou com o Alê, né? Que parece que é o cabeça desse movimento, que o Alê é o presidente da Gaviões da Fiel. Já parece que estão chegando a um acordo, o ato parece que foi simbólico mesmo, como você falou no começo do programa, não é um ato para valer, ninguém invadiu nada, só se invadiu de mentirinha, né? Vamos dizer assim. Só para mostrar que foi um protesto, Chico. Um protesto. É um protesto. Foi um protesto, na verdade. Simbólico, né? Não houve nada assim, efetivamente, que daqui não sai, daqui ninguém me tira. Não, senão era só cortar a luz. Aí seria uma invasão de privacidade mesmo, né? De propriedade, né? Propriedade. Aí seria um caos. Então agora acho que as coisas vão entrar no caminho certo. E como você disse, eu concordo plenamente com você. Augusto Melo, tenha calma, meu filho, tenha paciência. Espero que vai decidir o conselho, a votação dos conselheiros. Aliás, dos associados. Que dia que vai ser, hein? Acho que não foi marcado ainda. Não, né? Não foi marcado ainda. Não tem data, existem alguns ritos a serem seguidos ainda. Ainda tem. Então quer dizer que nem tudo está perdido, você pode até ganhar, de repente, né? O sócio pode votar nele, favorável a ele contra o impeachment. Agora, Chico, então, logo no início do programa eu te perguntava o que vai refletir dentro de campo. E talvez o torcedor mesmo não vai esquecer que ontem teve um sorteio de Copa do Brasil. Nós teremos um Corinthians e Palmeiras ao término do Mundial, gente. Mas chega tumultuado assim. Olha como o Corinthians pode chegar para a Copa do Brasil.
Não é? É verdade que aí termina o Mundial, aí retoma a temporada, Campeonato Brasileiro. Mas Corinthians e Palmeiras, você bem sabe, é um Corinthians e Palmeiras e nós teremos uma revanche do que aconteceu no Campeonato Palmeiras vai vir mordido. Não pode ter esse clima para a disputa de duas partidas. Mas é esse clima que está instalado. Mas aí, assim, ó, ou o Palmeiras pode vir campeão do Mundial, grandão, ou pode vir ter sido eliminado no Mundial e querer mostrar resultado pequenininho, desse tamanhozinho. Mas se vier pequenininho, vai querer ficar grande para cima do Corinthians. E o Corinthians está nessa E aí, confusão. o Dorival Júnior é que tem uma batata para descascar aí, um abacaxi para descascar grande. Porque, eu repito, aliás, aí nesses dias aí, até recuperar o que disse o Garro, porque é emblemático. O Garro, ele é um cara muito sério. O Garro, tiraram a camisa 10 do Garro, pegou a 8, o Garro foi lá, se posicionou, falou, não gostei, mas ok, tá aí a camisa, tá em contrato, cumpre o contrato. E o Garro não fugiu à risca no último domingo, aqui no Mesa Redonda a gente mostrou, quando ele fala, essa bagunça política do clube reflete dentro de campo. E o Corinthians tem nada mais, nada menos que o Palmeiras logo após o Mundial. Isso tem que ser dito. Eu não vou ficar mergulhando em só assunto político, não. Ontem a gente mostrou, viu, o Garro aqui. A gente mostrou ele aqui no Gazeta Esportiva dando essa declaração. Mas o Dorival vai ter tempo para preparar o time para esse jogo, né? Vamos ver, vai ter tempo. Que horas são? Agora, para isso. O problema todo não é só isso, é que o Dorival, ele só começa a dar certo no quinto, sexto jogo, né? E até agora ele não arrumou o time. Os começos do Dorival geralmente são assim. São ruins. Pessoal, enquete. Qual time brasileiro que precisa de mais reforços aí no Mundial? O que deu? Deu Palmeiras. 50% dos votos. Tá bom, então. Olha, turma, o Gazeta Esportiva tá terminando. Já acabou? Eu quero agradecer muito ao Chico Lang que tá aqui com a gente hoje. Te espero semana que vem. Chicão, muito obrigado, Osmar Garrafa. E espero você amanhã aqui na nossa nova casa. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.